Bom dia a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não desejo a ninguém Happy Easter, nem Boa Páscoa, porque hoje é o domingo da ressurreição. Infelizmente na cristandade foi instituída a Páscoa dos judeus no domingo. E Páscoa é sacrifício de morte. Os cristãos nunca foram perseguidos porque anunciaram que Cristo tinha morrido, mas porque disseram que Ele ressuscitou. Eles morreram por causa disso. Os apóstolos, todos eles, com exceção de João, que Deus separou para escrever Apocalipse. Por isso, quando for saudar alguém, diga: Cristo vive, Ele ressurgiu, aleluia. Isso incomoda o diabo. Isso incomoda quem não crê no Evangelho. Agora que Ele morreu e foi crucificado, foi o que o diabo pensava que era o grande golpe dele. Então, foi inserido na religião cristã o domingo de Páscoa. Isso é um grande engano, porque a Páscoa dos judeus nunca foi no domingo. As senhoras foram para no túmulo domingo de manhã, porque tinham que guardar o sábado, não podiam ir no sábado. Foi no domingo que Ele ressuscitou, não foi na Páscoa. Então, celebrem a ressurreição. Eu estou falando isso com muita convicção, além do que eu já creio, pelo que se passou desde ontem. Preparei essa mensagem desde quinta-feira, alinhavando, que nem a costureira quando vai dando os pontos finais, arrematando. Quando chega no domingo, à tarde, eu estou dando os toques finais e sem querer eu bato num lugar que é lixo. E foi tudo por lixo. Tudinho. E o iPad não tem lixo para você recuperar. Foi por lixo, foi por lixo. Até telefonei: Wagner, como é que eu faço? Ele: pastor, não tem jeito, não tem como recuperar. Orei e comecei de novo. Então eu vejo que se há um assunto que o diabo não gosta que a gente fala, é que Cristo vive. O sistema parou de funcionar. O PowerPoint com a leitura bíblica em português e inglês não está aí. Por isso é bom você ter Bíblia. E quando a tecnologia falhar, a Bíblia não. Ela está sempre à mão. E as crianças não puderam cantar, porque elas cantam com CD. Sem o CD elas ficam inseguras. Elas ensaiaram tudo com CD. O playback. Mas parou de funcionar. A Bíblia diz que é da boca das crianças que Deus tira o perfeito louvor. Mas o diabo parece que não está querendo nem que as crianças cantem. Por isso eu estou muito convencido que nós precisamos ouvir essa mensagem. Porque essa mensagem é uma mensagem de desafio à nossa fé. É uma mensagem onde Paulo dá a face para bater, se quiser. Porque ele não tem dúvida nenhuma da importância dessa mensagem. A ressurreição de Jesus Cristo. Seguindo o modelo das igrejas do Novo Testamento, nossa igreja celebra hoje não a Páscoa, mas a ressurreição, porque Cristo vive. O evento mais importante do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto para a nossa meditação está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 12 ao 22, que eu considero uma das obras mais ousadas da literatura cristã. Uma das obras mais ousadas escritas por homens inspirados por Deus. Neste texto, o apóstolo São Paulo, de forma corajosa e incontestável, desafia aos duvidosos e aos oponentes à fé cristã para provar por eles mesmos se a ressurreição é verdadeira ou não. E eu, como disse, ele dá fácil para bater se quiser. Portanto, abra a sua Bíblia, eu peço, em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 22. E com a Bíblia aberta eu peço, continue, porque nós vamos seguir a linha de raciocínio que o Espírito Santo pôs na mente e no coração do apóstolo Paulo, para vermos que nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos falar e falar muito da ressurreição, porque servimos um Cristo vivo e não um Cristo pregado numa cruz. Ele vive, Ele
E isso faz toda a diferença no Evangelho. 1 aos Coríntios 12 a 22. Ora, escreveu assim o apóstolo São Paulo: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pai querido, temos lido a Bíblia, a Tua Santa Palavra, e suplicamos humildemente que o Teu Santo Espírito, então somente o Teu Santo Espírito, venha falar pela palavra ao nosso coração, para que ouçamos a voz de Deus e não de homem, e possamos sair daqui convencidos da grande importância da ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida, como servos e servas de Deus, e aqueles que ainda não entregaram o coração a Jesus, compreendam a urgência de fazer, porque cedo volta, e todos estarão diante dele. É no nome de Jesus que clamamos, Senhor. Amém. Como disse a princípio, antes de fazer a leitura, a ressurreição de Cristo é o fato mais importante do cristianismo. E para provar isso, nós seguiremos a linha de pensamento do apóstolo Paulo, a linha de raciocínio que Paulo desenvolve nesse texto que lemos. E o argumento de Paulo é claro: se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e permaneceríamos nos nossos pecados. Ele começa de frente com o assunto. Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, nós não temos obrigação nenhuma de seguir os seus ensinos. Se Cristo não ressuscitou, não há motivo para nós sermos cristãos. E o argumento é simples, incontestável. Porque se Cristo não ressuscitou, nós continuamos presos ao pecado. Não houve nenhuma libertação do pecado. Sem a ressurreição, sem a morte, sem a ressurreição de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, não se ofendam, não serve para nada. Sem a ressurreição de Cristo, sua morte não serve para nada. Seria como mais um religioso que fundou religião e ficou na sepultura, que fez muitas promessas e diga: siga os meus ensinos. Mas Jesus não disse siga os meus ensinos, ele disse para seguir, porque ele diz: eu sou o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo não passaria de um engodo. Ele teria sido um grande mentiroso. Um grande mentiroso. E a nossa fé seria vã. Esse é o argumento claro do apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo é algo que nós precisamos pensar com muita seriedade. Precisamos pensar nisso, pois Cristo prometeu ressuscitar ao terceiro dia. Ele prometeu, dos seus lábios todos ouviram. Ele fez também outras promessas, como quando ele foi ao funeral de Lázaro. Ele falou com Maria, irmã de Lázaro, lá em João capítulo 11, que o irmão dela havia de ressuscitar. E ela disse: sim, eu sei que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está em João capítulo 11, versículo 23 a 25. Agora eu pergunto, como ele poderia ressuscitar alguém no terceiro dia, no último dia, se ele não houvesse ressuscitado? Como cumprir a sua promessa, se o seu corpo ficou na sepultura, se o seu corpo foi comido de bichos? É nessa linha de raciocínio que Paulo ousadamente, o apóstolo, nos leva a considerar que a ressurreição de Jesus Cristo é indispensável à fé cristã. Infelizmente há por aí pessoas que se chamam até cristãos, religiões que se chamam até evangélicas, num Canadá pós-cristianismo, que já questionam a ressurreição de Jesus Cristo. Se você não crê na ressurreição, é melhor fechar a porta da igreja e abandonar o evangelho, porque a sua fé é como a fé de qualquer outra religião que tem por aí. Nenhuma religião é perseguida no mundo como a fé cristã. E por quê? Cristãos são martirizados em toda parte do mundo. Por quê? Porque eles dizem que Cristo morreu na cruz? Não. Esse é o maior prazer que o mundo tem em pensar. O mundo quer tirar Deus da sua história. O homem pensa que é um pequeno Deus, que ele pode viver sem Deus na sua vida. E dizer que Cristo morreu e foi sepultado não ofende ninguém. Mas os governos e as autoridades religiosas dos dias apostólicos se ofendiam grandemente, porque tinham matado a Cristo. Achavam que assim teriam calado a boca. Mas os discípulos diziam, não, ele veio. Nós o vimos, nós estivemos com ele. Isso levantava a ira. Levantava a ira. Assim é que Paulo desafia os seus leitores, e ele considera corajosamente, em primeiro lugar, as terríveis consequências se Cristo não tivesse ressuscitado. E Paulo declara: a pregação do Evangelho seria vã. Versículo 14. Nós seríamos falsas testemunhas de Deus. Ele disse: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ele estava dizendo isso à igreja, aos cristãos. E Paulo assume a difícil posição de que a pregação dos apóstolos seria simplesmente vazia. Eles estariam proclamando mentiras. E então ele diz aos seus leitores e ouvintes: a vossa fé também seria vã. Vocês estariam perdendo tempo em nos ouvir e crer naquilo que nós falamos. Diz no versículo 14 ainda: se Cristo não ressuscitou, também é vã a vossa fé. E Paulo é tão enfático que no versículo 17 ele repite a mesma coisa: que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Pois estaríamos crendo não em um fato histórico incontestável, mas em uma história, que é muito diferente de história. Um conto inventado. E Paulo é mais duro ainda dizendo que eles, os apóstolos, versículo 15, seriam falsas testemunhas. Por quê? Porque eles juraram que Cristo ressuscitou. No grande sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, onde quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas, no versículo 32 de Atos 2, Pedro disse: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E naquele dia havia pelo menos 120 cristãos presentes. E Pedro estava dizendo: todos nós. Ele estava pregando à multidão: todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E eles proclamaram também que andaram com ele, estiveram com ele, comeram com ele e beberam com ele por 40 dias depois da ressurreição, conforme, se você tem a Bíblia, pode ver em Atos capítulo 10, versículo 39 a 42. E ele diz: e nós somos testemunhas de todas as coisas que Cristo fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. E depois ressuscitou Deus ele ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às
testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Jesus Cristo é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Se você volta os seus olhos para esse capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 6, você vai ver que Paulo registra ali que ele foi visto também por mais de 500 testemunhas. Então a Bíblia fala que uma testemunha não basta, mas 2 testemunhas já são suficientes. E Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 testemunhas. E ele disse, das quais muitas ainda vivem hoje. Naqueles dias, muitos ainda não tinham sido martirizados pelo Evangelho ou não tinham morrido de morte natural. O fato é que Paulo dizia que muitas testemunhas, 500. E este que eu li aqui de Atos agora foi Pedro mais uma vez dizendo: diante de tais declarações, não havia como os apóstolos e os discípulos estarem enganados. Das duas, uma: ou o que eles disseram era verdade, ou eles eram um bando de mentirosos, enganadores e fraudulentos. E eu não acredito que nenhum enganador e fraudulento poria a sua vida a risco. Eles eram um bando de covardes. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, todos fugiram. A Bíblia diz que lá na cruz só João ficou. A Bíblia diz que depois, mesmo depois da ressurreição, eles ficaram em casa orando por medo dos judeus, até que veio o dia de Pentecostes e desceu o Espírito Santo sobre eles, e eles se revestiram de poder e começaram a pregar. Então ninguém iria dar a sua vida e ser morto por uma mentira. Eles morreram por causa que eles criam e eles viram o Cristo ressuscitado. Portanto, ou eles eram verdadeiros ou eram mentirosos. E a consequência de crer nessa mentira é que todos nós estaríamos mortos nos nossos pecados, no sentido espiritual. Estaríamos sem esperança. Portanto, lembremos o que eu mencionei a princípio das palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E a conclusão lógica é que se Cristo não tivesse ressuscitado, aquele que morreu na cruz não era o Filho de Deus. Era um lunático qualquer. Era um enganador, de tal modo que não serviria de maneira nenhuma como expiação pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, é muito importante que o crente esteja plenamente convencido que Cristo. E esse convencimento não vem por teoria ou por ter ouvido falar. Isso vem pela experiência de conversão, a experiência que a pessoa tem com Cristo. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos na estrada de Damasco, e o Cristo vivo, ressurreto, apareceu para ele no caminho e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem me persegues. E Paulo teve um encontro com Cristo, a vida dele foi transformada, e de perseguidor, ele preferiu ser perseguido pelo Evangelho. E esse homem então fala da sua experiência com Cristo vivo. E se você tem essa experiência, você sabe, ele é real, ele é. Se você ainda não tem, você precisa, porque um dia você vai estar diante dele. Outro fator agravante é que os que morreram crendo em Cristo, diz o apóstolo Paulo, estariam perdidos para sempre. Versículo 18 de 1 Coríntios 15. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Eles teriam crido em mentira e não foram perdoados de pecado nenhum. Portanto, tendo morrido nos pecados, estariam perdidos para sempre. E no que se refere aos vivos, Paulo vai mais além. É interessante que ele não fala só dos que já morreram. Aos que estão vivos, aos cristãos dos seus dias, Paulo tinha tanta certeza de que Cristo vive e que essa mensagem é real, que ele disse categoricamente
categoricamente aos crentes que estavam vivos e a mim e a você hoje. Versículo 19: nós seríamos os mais dignos de lástima. Se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outra versão, os mais dignos de lástima. Porque você espera o quê? Seguir uma religião, seguir uma regra de vida, normas de procedimento e de bom viver. Mas acabando isso, você para onde ir? Jesus Cristo é o único que garante vida eterna a todos que nele creem. Você pode ler qualquer religião no mundo, eles dão fórmulas e sugestões, mas nenhum diz: eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai por Buda, por Maomé, por Alá, por Confúcio. Não. É por Jesus. E se ele não tivesse ressuscitado, tudo isso que ele disse seria uma grande mentira, pois nós estaríamos crendo num falso Cristo. Por isso Paulo deixa claro que a ressurreição é fundamental à fé cristã. Em outras palavras, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não deveríamos ser cristãos, não deveríamos crer nele, uma vez que ele só teria dito mentiras. Estaríamos perdendo nosso tempo. Agora, uma vez que nós examinamos os aspectos negativos, caso não houvesse a ressurreição, consideremos agora no aspecto positivo, que envolve a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 20, Paulo diz: mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou, aleluia! Isso garante a nossa justificação. A minha e a sua justificação só é garantida porque Ele ressuscitou. A sua morte foi para a expiação dos pecados, mas o que nos garante vida é que Ele vive. Os cordeiros dos judeus eram para cobrir os pecados de Israel, eram para cobrir. Tanto é que quando o anjo da morte passou no Egito, cobria as casas com sangue, para que o anjo passando via que ali já passou a morte e não precisava morrer nenhum primogênito. Essa é a Páscoa, cobrir o pecado. Jesus, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 7, Ele é a nossa Páscoa. João Batista disse: Ele veio para tirar o pecado, não para cobrir. E para tirar somente alguém que é vivo. Morto não pode fazer isso. Então Ele vive, conforme diz Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. E Romanos 5:1 diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos então que o ato de Deus ressuscitando a Cristo demonstrou que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz como único. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens, embaixo na terra ou em cima no céu, pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Atos 4:12. E a Bíblia diz em Romanos 8:33 e 34: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:33 e 34. Ressuscitando a Jesus Cristo, Deus nos garantiu também vitória sobre o pecado. João escrevendo na sua primeira epístola aos crentes, ele diz: eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Em Romanos 5, 19 e 6, 11 e 14, Paulo escreveu: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Assim também vós,
considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não tem domínio sobre o crente. Ah, mas o crente peca. Peca por escolha. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre para dizer não ao pecado. Tem muita gente que diz, você é daquela religião do não pode. O crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Não. O crente é o único que pode. O homem sem Deus não tem força para dizer não a Satanás. Ele é da religião do não pode, porque ele não tem força. O crente, ele é da religião que pode. Paulo diz, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É a diferença, porque nós conhecemos a verdade. Por isso a Bíblia diz, não estamos debaixo do pecado, mas da graça. Nós temos escolha, porque o nosso Cristo vive. E Paulo diz, não sou eu, é Ele em mim. Ressuscitando a Cristo, Deus nos garantiu também a ressurreição. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, porque guardada nos céus para vós. Então a promessa de Deus ninguém pode tirar, está guardada no céu para nós. Deus é quem garante. E a palavra continua dizendo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo requer de nós uma decisão, uma escolha. E a escolha é total lealdade a Jesus Cristo, total lealdade a Deus, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele provou isso ressuscitando o seu Filho da morte. E Ele disse, eu vou ao céu preparar lugar, e voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Então é o Cristo vivo que promete. Porque diz a Bíblia em Romanos 14, 7 e 9, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre para si, pois se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, fica aqui a pergunta: o que significa a ressurreição de Jesus Cristo para você diante dessas declarações bíblicas? Paulo respondeu nestas palavras, segundo aos Coríntios 5,15: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A resposta bíblica é essa. O homem pode dar qualquer resposta, mas o manual de Deus diz que é isso. Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Ele vive para ser o nosso Salvador e Senhor. A nossa vida não nos pertence. A vida do cristão não pertence a ele, e mesmo daquele que não crê em Deus não pertence a ele. Tiago diz: pois o que é a vossa vida? Digo-vos que a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. A minha e a sua vida não pertence a mim e a você. Eu posso fazer planos e cair morto no próximo minuto. O que adiantou meus planos? Minha vida está na mão de Deus. Por isso a Bíblia diz: em vez de dizer, iremos a tal lugar, faremos isso ou aquilo, deverias dizer, se Deus quiser, e se vivermos, faremos isso.
Vê como é? Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo nos convida a considerarmos cuidadosamente as evidências da ressurreição, visto que a ressurreição confirma a divindade de Jesus Cristo e sua autoridade sobre todos, sobre vivos e mortos. Depois de ressurreto, antes de subir ao céu, Jesus disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele disse à igreja: portanto, ide e pregai este evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos servindo o Cristo vivo. E a Bíblia avisa que no dia do juízo todos estarão diante dele. Não adianta você dizer para ele: ah, Senhor, eu não sabia. É como uma pessoa quebra a lei e a polícia para e ele fala: ah, seu guarda, eu não sabia que o senhor estava aí. Não adianta nada. Não adianta você fazer isso. Veja o que diz Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus deu um nome a Ele, que é sobre tudo. E toda língua confessa, e todo o joelho se dobra, todo, até os que não creem, todo, não sobrou nenhum. Os que creem vão se dobrar diante dele e glorificar o seu Rei e Salvador. Os que não creem vão se dobrar diante dele e ter que confessar a ele como juiz: Senhor, o Senhor é verdadeiro e eu mentiroso. Senhor, o castigo que o Senhor me dá eu mereço, porque eu não creio no Senhor quando eu tive chance. E vão ver que ele é verdadeiro. E naquele dia, diz o Senhor Jesus em Mateus 25, 31 a 34, versículo 41: quando Cristo vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Diante disso, eu pergunto: o que significa a ressurreição para nós? A Bíblia diz que todos estarão diante do juízo de Deus. Você está preparado? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Se não está, você crê que o que estou dizendo está na Bíblia e que é verdade? Gostaria de receber Jesus como Senhor da sua vida hoje? Se ainda nunca entregou a vida a Jesus, se ainda não fez uma decisão pública confessando Jesus como Senhor e Salvador, gostaria de fazer? Por que pergunto isso? Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, Romanos capítulo 10, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Você pode crer no coração, mas é com a sua boca que você vai confessar Jesus como Salvador. Jesus diz: todo aquele que me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Estou falando de um Cristo vivo. Não estou falando de um Cristo morto, que infelizmente o cristianismo dá essa ideia quando nós estamos celebrando Páscoa em dia de ressurreição. Páscoa é sacrifício e morte, ressurreição é vida, e o mundo não quer ouvir que ele vive, e nós temos que dizer: Cristo vive, aleluia, ele ressuscitou, ele morreu sim, mas ele venceu a morte, ele vive, e olha, ele voltará. Goste ou não, você vê a história, o que está acontecendo no mundo hoje, tudo mostra que a volta de Jesus está próxima. Tudo mostra que esse mundo vai caminhando para um fim. Você está preparado para isso? Se você crê que Jesus é o Salvador e gostaria de, conforme orienta a Bíblia, confessá-lo publicamente como Senhor da sua vida,
para que seja reconhecido diante de todos que você é um servo, uma serva de Deus. Se você já fez isso, não precisa fazer, mas se você ainda não fez publicamente, eu gostaria de convidá-la. Levante a sua mão. Pastor, gostaria de orar por você. Deus abençoe. Mais alguém? Pode levantar a sua mão. Deus o abençoe. Mais alguém? Você quer dizer publicamente, pastor, eu levanto minha mão, porque eu estou confessando hoje que eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu convido Jesus como Senhor da minha vida. Se você ainda não confessou, Deus abençoe. Mais alguém? Pode levantar a sua mão. Pastor, eu vou orar por você. Pode baixar a mão. Senhor Deus, duas vidas preciosas levantaram a mão confessando publicamente que creem em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Rei, conforme a Tua Palavra nos convida a confessar publicamente que Jesus é Senhor da nossa vida. E eu quero pedir a Deus a graça do Senhor sobre esta senhora que levantou a sua mão, este Senhor, publicando através da sua mão levantada que crê que Jesus Cristo vive, crê que Jesus Cristo é Salvador e convida Jesus para ser o seu Senhor. E quer que todos saibam disso, porque assim a glória é sua, não é da religião, é de Jesus. E nós pedimos a bênção do Senhor e a confirmação pelo Teu Espírito da decisão importante que fizeram nesta manhã. Aos que ainda não fizeram uma escolha, Senhor, dá-lhes chance para que compreendam a urgência de começar a vida abundante que Jesus promete através da ressurreição. É em nome dele que nós clamamos, Pai. Amém. E suplicamos agora, Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu amor ao Pai eterno e as doces consolações do Espírito Santo, o poder de vitória no Espírito Santo para a vida diária, seja derramado abundantemente sobre todo servo e serva do Senhor aqui e todos espalhados na face da terra, agora e para sempre. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Nós vamos ter